Olá, nessa aula nós vamos falar sobre condicionais. Para isso nós vamos ver alguns exemplos de código aplicando sequências de ifs, ifs com elses, ifs encadeados usando elifs e ifs alinhados. Vamos lá? Bom, vamos lá pessoal. Para experimentar um pouco com as condicionais, preparei aqui uma ideia de um programinha, programa da verdade. Então, o que é esse programa da verdade? É uma brincadeira. Simplesmente a ideia é a gente fazer um programinha que ele avalia a altura e o peso da pessoa. Ok? Então, para a gente definir essas referências, né? Eu tenho aqui alguns dados que eu peguei na internet. Por exemplo, a altura média das mulheres no Brasil é 1,62 m, dos homens é 1,74 m. Em relação ao peso, a gente pode calcular aquele índice de massa corporal, que é o peso da pessoa sobre a altura ao quadrado. E aí tem algumas referências aqui, né? Dependendo onde se enquadrar esse valor calculado de IMC, você está numa dessas classes, né? Magreza, normal, sobrepeso, obesidade, obesidade grave. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas a forma com que eu coloquei essas informações, essa descrição do programa, ela está diferente do que a gente fez nas últimas aulas. Nas últimas aulas, o que eu estava fazendo? Eu estava usando comentários, lembra? Eu chegava aqui e colocava um comentário, né? Usando essa hashtag no início, tá? Os comentários continuam valendo, né? Quer dizer, toda vez que você quer documentar um código, né? Porções e partes específicas de um código, né? Você pode usar os comentários. Só que os comentários, eles são eliminados quando o programa é executado. Eles são descartados. Então, eles só têm função enquanto você está olhando o código fonte, né? Porém, tem uma outra forma de você documentar código em Python, que inclusive é muito mais eficiente e elegante, e tem mais funcionalidades, que é o que a gente chama de docstrings, né? Ou seja, seriam strings para documentação. E a ideia da docstring é que você inicia ela com 3 aspas, né? Aí você começa a sua documentação e ao final você pula uma linha e coloca mais 3 aspas para fechar. E a vantagem de você usar docstrings é que essa informação ela é interpretada pelo Python e você pode acessar ela em tempo de execução do seu programa. Tá? Então, isso é especialmente útil, né, quando você vai desenvolver programas ou funções, né, que vão ser utilizados por outras pessoas. Então, vamos começar. Se a ideia é resolver esse problema, tá, eu acho que a gente poderia pensar que a gente vai começar com entrada de dados. E aqui é um exemplo em que eu vou usar um comentário comum, porque essa é uma informação que realmente não tem necessidade de ser acessada internamente, né, para executar o programa. Então vamos lá, vamos começar fazendo coisas que a gente já fez, por exemplo, pedindo o nome da pessoa. Vamos pegar aqui, nome, input, né? Lembrado disso. E aí vamos pedir, né, o seu nome. Vamos dar um passo aqui para ficar bonitinho, tá? Então, com isso a gente vai conseguir pegar o nome da pessoa. Depois, vamos perceber o que a gente precisa de informação. Bom, primeiro, obviamente eu vou precisar da altura para fazer essa comparação, né? E para analisar sim, né? E a altura ela difere de homens para mulheres, então eu vou ter que pegar também o sexo da pessoa, né? E aqui eu vou precisar também do peso para calcular o índice de massa corporal, né? Porque ele usa peso e altura. Então vamos começar, por exemplo, perguntando o sexo. Vamos lá. Digite o seu sexo. E aí vamos já dar a dica, né, para a pessoa saber como é que eu vou digitar isso. Então vou dar assim, sei lá, feminino ou masculino. Né? E a pessoa, o usuário vai saber que tem que digitar F ou E. E aí vamos pegar agora a altura, certo? E aí a altura, bom, como ele vai entrar com metros, né, por exemplo, 1,80 m, então vamos pegar esse valor como um valor decimal, né? Então vamos botar ele aqui como float. Vamos converter o valor do input, né, com float para a gente poder aceitar valores decimais. E aí vamos escrever assim, digite a sua altura, aí para ficar claro, vamos dizer. Ok, fechou o input, fechou o float. Ótimo.
Agora, o que está faltando? Peso. Peso funciona da mesma forma, né, gente? Aí, um daqueles momentos de preguiça máxima, né? Vem aqui, copia, cola, e a gente só altera o que precisa. Tá? O peso eu vou deixar também como um número decimal, porque se a pessoa quiser entrar até as gramas, né? Tem gente que, né, faz questão, né? Então, vamos lá. Manter aqui em quilos. Em quilos. Perfeito? Aí, se a pessoa quiser entrar aí com, sei lá, 70 quilos e tantas gramas, ela fica à vontade. Sem prejuízo. Assim, uma coisa importante, né? Quer dizer, por que eu estou pegando altura em metros e um peso em quilos? Porque, de fato, para calcular o IMC, esse é o padrão, tá? Não está escrito aqui, mas esse é o padrão. E aí eu fiz o seguinte, bom, eu já tenho esses dados nesse momento, né? E aí vamos, sei lá, imprimir alguma coisa bonitinha aqui para o usuário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pular uma linha, então vou dar um print, eu já pulo uma linha, para separar, né, das linhas que vão surgir aqui da entrada de dados, né? E eu vamos pensar como é que a gente pode fazer uma coisa legal. Vamos agora imprimir algumas linhas aqui com informação. Por exemplo, vamos dizer assim, olá, né? Aí o nome, aí vamos usar f-strings. Vamos, divertido. Tá aqui, olá, nome. Tá aqui, vírgula. Aí ele vai dizer olá e vai falar o nome da pessoa. Aí depois vamos imprimir a análise relativa à altura, né? Então vamos também aqui. E aí vamos dizer algo do tipo: você tem mais. Tá? E aí nós vamos dar um exemplo aqui. A gente chamaria, né? Ou você. Ou é mais, né? Vamos falar assim: vamos pensar o seguinte: a gente vai dizer para a pessoa se ela é mais alta ou mais baixa do que a média. Então vamos dizer melhor assim: você é mais. Aí vai ter alto ou baixo do que a média. Vou botar uma informação. Tá, aí aqui, por que eu usei uma f-string? Porque eu vou, nesse ponto aqui, eu vou ter que chamar alguma coisa para calcular se essa pessoa de fato é mais alta ou mais baixa, né? Então vamos pensar que a gente vai chamar uma função aqui. Tá aqui, para a altura, a média, coisa assim. E essa função, vou ter que passar o que para ela, né? Aí voltando aqui, né? Eu vou ter que passar a altura da pessoa, obviamente, e o sexo, né? Porque varia. Se for homem e mulher, a referência de altura média é diferente. Então vamos começar passando, por exemplo, o sexo. E, né? Lembrando que o sexo é essa variável que eu criei aqui, né? E a altura. Pronto. Então, eu vou ter uma função que faz isso. Olá, tá. Agora nós temos que falar em relação ao peso. Ixi, acho que o pessoal ficou nervoso. Já. Vamos lá. Em relação ao peso, podemos dizer o seguinte, sei lá, assim, a sua classificação, sua classificação de peso é, e aí vamos também chamar aqui alguma função que vai me dizer isso. E aí a gente vai ter que classificar, né, gente, usando essas informações aqui. Então, eu vou ter que calcular o IMC e vou ter que classificar. Então, que tal a gente chamar essa função? Classifica IMC, por exemplo. E aí, o que eu tenho que passar com parâmetro? Bom, para calcular o IMC, vocês estão vendo aqui em cima, né? Preciso do peso e da altura. Então, é isso, né? Em segredo. Passar o peso e a altura. Lembrando que esses nomes, né, são, na verdade, os identificadores das variáveis peso e altura que eu criei aqui. Certo? Bom, eu acho que tá bom assim, né? A ideia básica. A gente vai pegar os dados e vai imprimir, né? E vai calcular essas coisas. Então, vamos salvar. Vamos executar. Vamos lá. Digite seu nome, André. Digite seu sexo, masculino. Digite a sua altura em metros. Vamos mentir aqui. Eu tenho 1,80 m para ficar. Então,
e digite seu peso, vamos mentir também. Vamos dizer que eu tenho 80. Aí tá, bom. Bom, primeiro olhando aqui em cima à direita, né, vocês vão ver que as variáveis foram criadas, né? A altura está aqui, né, um valor decimal, 1,1.8, o nome é um string, né? Aqui André, o peso está aqui 80 decimal também, o sexo é um string aqui de um caractere apenas M. Né? Agora o que ele está reclamando aqui? Ó, erro de nome. O nome compara a altura média não está definido. De fato, né, a gente já esperava isso, né? A gente chegou nesse ponto aqui e chamou essa função, só que essa função não existe. Então vamos mandar bala e fazer essa função, gente. Vamos lá. Então vamos vir aqui. Né? Bom, a gente deixa essa definição, né, do código aí para cima e vamos criar a nossa função. Vamos botar lá def, né? Como é que é mesmo o nome da função? Compara a altura média. Para a média. E ela recebe sexo e altura. Muito bem. Tá, agora aqui dentro da função, gente, a gente pode e deve, na verdade, usar o mesmo esquema de documentação que são essas docstrings. Você pode aqui colocar os seus três aspas. E aí, o ideal aqui é que você coloque uma descrição sucinta do que a função faz e, idealmente, também fale um pouco sobre as entradas e as saídas, né, eventualmente, que tenha da função. Nesse caso aqui, a gente vai falar uma coisa bem simples, porque as funções são bem simples, né? Nós vamos querer, por exemplo, compara a altura com a média do Brasil. E aí a gente poderia dizer alguma coisa do tipo, assim, entrada, né? Quer dizer que a entrada é sexo, né? Que é a primeira função. E aí aqui uma dica seria você fazer algo do tipo, poderia indicar, né, o tipo de dado, que é esse aqui. Tá? O cara aqui é o quê? É um string, né? Sexo string, né? E aí você põe uma explicação do que ele faz, né? Indicação do sexo. Pessoa, por exemplo. E aí a altura, né? A altura no nosso caso já é um float, né? A altura em metros, tá? E a gente pode colocar também aqui a saída, tá bom? Também que eu não estou preocupando muito com acentos, tá, gente? Ignorem isso por um momento. Então a saída qual que vai ser? Bom, depende, o que a gente quer fazer? Eu acho que se a gente está querendo aproveitar, deixa eu já fechar logo esse comentário aqui, para ele não ficando tudo. Já que a gente aqui no programa, a gente já quer escrever assim, ó, você mais, então ele vai ter que gerar um string aqui, né? Então a gente pode colocar o seguinte, ó, saída, né? Aí uma string, né? E aí diz, informa se a pessoa é alta ou baixa. Pronto, por exemplo. Bom, aqui só para dar um exemplo de uma docstring, ou seja, uma documentação para uma função em Python. Agora vamos lá, vamos pensar na função em si. Bom, eu recebo como entrada aqui o sexo da pessoa e a altura da pessoa. E a informação que eu tenho é essa aqui, né? Que é a altura média das mulheres 72, a altura média dos homens 74. Bom, então na verdade a lógica é o seguinte: se for mulher, eu tenho que comparar com 1,62 m. Se for homem, eu tenho que comparar com 1,74 m. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, pode começar simplesmente, vamos começar pelo sexo. Então, por exemplo, a gente fala aqui, se, né, sexo, tá, o que for igual a, vamos dizer, mulher feminino, né, o que acontece? Eu já posso dizer coisa? Não, né? Ao saber que o sexo é feminino, agora a única coisa que eu sei é que a altura que eu tenho que considerar como referência é esse 1,62 m. Então, já vamos ter aqui um exemplo de condicionais encadeadas, tá? O que acontece? Dentro desse if, né, eu vou colocar um outro if. Então, assim, se o sexo for feminino, aí eu vou fazer uma outra pergunta, que é o quê? Agora relacionada à altura, certo? Então, vamos lá. Então, agora a pergunta é, se a altura,
que é o valor que foi passado como parâmetro, né? Se ela for menor do que 1,62 m, que é a altura média, né? O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, já vou anotar qual que é a saída. Eu posso dizer o seguinte: saída, né, igual a... O que eu vou escrever? Que a pessoa é baixa, né? E aí perceba que a forma que eu estou escrevendo baixa, ela tem que casar com essa minha frase. Então, você é mais baixa, né? E aqui no caso, como é feminino, né? Então eu posso justamente falar baixa. Porque como é uma mulher, então você é mais baixa e não baixa, certo? Então vai dar certo. Agora, e se não? Né? Aí, aqui agora a gente vai usar o else, certo? Que é o se não, ou seja, se você não for menor, se você for uma mulher, né? Se for uma mulher, mas não for menor que 1,2 m, aí a gente pode dizer, por exemplo, saída igual alta. Dizer, por exemplo, certo? Então, recapitulando. Se a entrada, o parâmetro de entrada do sexo for feminino, aí ele vai testar. Se a altura, o parâmetro de, né, altura, for menor que 1,62 m, ele vai gravar nessa variável saída a string baixa. Se não, ele vai gravar a string alta. Tudo bem. Ok. Acho que com isso a gente matou para o sexo feminino. E o sexo masculino? Aí a gente faz o else daqui. Tá? Sendo que esse else daqui, obviamente, está relacionado a esse if por causa da indentação, né, gente? Que a gente já conversou sobre isso. Então, o else eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho que fazer o mesmo teste, né? Só que agora para o sexo masculino, né? Então, deixa eu copiar isso aqui também, que eu estou com preguiça. Eu venho aqui, já colo, só que agora eu tenho que adaptar os valores. Então, por exemplo, sexo masculino, média 1,74 m. E colocar 74. E aqui eu só mudo o gênero aqui da palavra. Então, é baixo e alto, certo? Daí ele vai, se não for mulher, é homem. E aí ele vai, se for menor que 1,74 m, ele vai dizer que é baixo. Se não, né, se for maior, ele vai dizer que é alto. Perfeito, gente? O que está faltando aqui? Hã? Vamos dizer que nada. Então vamos rodar esse programa. Vamos lá. Digite o nome, fulano, digite seu sexo. Vocês perceberam que esse digite seu sexo está mais para a direita, né? Isso aqui ó, é por causa disso aqui, ó, tá vendo? Com um espaço aqui. Então vamos apagar isso. Próxima vez ele vai ficar direitinho. Vamos lá. Digite seu sexo, vamos dizer. Pino, sempre. Pino, digite a sua altura. 80, digite seu peso, vamos dizer 90. Tá, aí já deu problema porque... Ah, tá, agora o problema é outro. O erro deu aqui no Classifique IMC. Não vai deixar eu rodar esse programa. Vou dar um Classifique IMC. Só que como eu quero testar essa parte, tá aqui um exemplo bom de comentário. Eu venho aqui e comento essa linha. E daí vou conseguir rodar esse programa, tá, executando apenas até aqui. Essa linha não vai mais ser comentada, não vai ser mais executada. Vamos ver? Vamos lá, vamos rodar de novo. Ano. Agora tá vendo que ficou alinhado, né? Sexo masculino, 1,80 m, quilos, vamos por 90. Tá. Aí, ó que legal. Você é mais none do que a média. Como assim? Que maluquice foi essa? Vamos entender, tá? Essa string aqui, tá? É uma f-string aqui, tá? Onde ele escreveria você mais, daria um espaço e depois ele executaria o que está aqui dentro. E aí continuaria do que a média. Tá? Isso que ele executou aqui dentro foi uma chamada de uma função. Tá? Só que percebam que essa função ela não está retornando nada. Né? Então, uma função que não tem um retorno explícito, ela retorna nada, que é o none. Então, na verdade, o retorno foi none. Então, por isso que ela escreveu você é mais none. Então, o que faltou aqui, gente? Eu não tinha já gravado nessa variável o que é a saída que eu quero? Né? Ah, mas faltou o quê? Faltou eu informar a saída. Né? Então, eu tenho que retornar a saída. Agora sim. Agora a dica, ó, vamos dar uns espaços aqui para ficar uma coisa mais visual. Né? Então tá, agora o que vai acontecer? Eu vou chamar essa função, né?
Ele vai testar se o sexo é feminino ou masculino, vai testar aqui e vai atribuir a variável saída qual é o valor. E no final, ele vai retornar a saída. Certo? Vamos ver se vai dar? Vamos executar. Então, fulano, masculino, 1,80, 78. Ah, olha aqui. Olá, fulano, você é mais alto do que a média. Deu certo. Esse alto aqui veio justamente por quê? Porque, primeiro, eu digitei M, né, sexo masculino, né, você pode ver que aqui em cima o sexo está variável, está masculino. Ah, então, os parâmetros que passaram aqui foi M para sexo e para altura foi 1,80, que vocês estão vendo aqui, né, à direita aqui, né, caixa de variáveis. Então, o que acontece? Bom, o sexo foi igual a F? Não. Então, se não, o sexo não deu igual a, ou seja, essa expressão ela deu falso, certo? Então, caiu para o senão. E aí ele entrou nesse bloco de código. E aí ele testou. A altura é menor que 1,74 m? Também deu falso, porque a altura deu 1,80 m. 1,80 m não é menor que 1,74 m. Então ele foi para o senão. E aí saída ele gravou alto. E aí ele terminou. No return ele mandou saída que estava alto. Certo, gente? Então deu certo. Tá? E temos aqui então um exemplo de uso, né, de ifs, ou seja, de condicionais encadeados. Ou seja, dentro você tem ifs e dentro dos ifs, dentro dos blocos do if e do else, você tem outros blocos de if e de else. Tá? Um exemplo de uso. Vamos para frente? Vamos resolver agora essa outra parte do programa aqui. A questão da classificação do peso. Tá. Aí a gente já sabe aqui, né, que a gente vai ter que criar essa função. Vamos copiar. E vamos escrever aqui. Então vamos lá. Def classifica, né? E aí vamos aproveitar e fazer também, né, o nosso docstring. Então vamos lá. Classifica o peso segundo o IMC. A gente pode colocar aqui entrada, peso, e aí o peso aqui é um float, e é o peso em, esse é o peso em quilos, certo? E aí a altura também é um float, tá? A altura em metros, eu vou em quilos de novo. E aí a saída, né, novamente, como a gente, deixa eu fechar aqui de novo, para não ficar tudo. Como a ideia aqui é que eu escreva a sua classificação de peso é, então ele já vai gerar aqui uma string, né? Então a saída a gente já sabe. Vou colocar aqui, saída, botar uma string, que é o que? Classificação, né? Classificação da pessoa, o peso da pessoa. Vamos dizer. Ok. Vamos fazer esse programa agora? Tá? Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o IMC. Tá? Então, eu tenho que, de alguma forma, calcular esse IMC aqui. Vamos pegar essa variável. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos calcular o IMC. Vamos chamar uma função para isso. Por que não? Então, calcule o IMC. E para calcular o IMC, eu preciso do quê? Né? Vamos botar aqui em cima, né? Tá vendo que ele é peso sobre a altura ao quadrado? Então, eu preciso de peso e altura também. Vou botar aqui. Peso, altura. Ok. Depois a gente faz isso. Vamos continuar aqui. Então, agora eu tenho o IMC. Agora, o que eu tenho que fazer? Em posse do IMC, gente, eu tenho que considerar essas possibilidades aqui. Certo? E o que acontece? Né? Quer dizer, se ele for menor que 18,5, a pessoa está magra e assim por diante. Então, vamos ter que fazer esses testes. Então, vamos lá. If IMC é menor que 18,5, o que acontece? Eu vou gravar a saída de acordo com essa classificação. Então, magreza. Vamos gerar uma saída aqui também? Então, vai lá, saída. Então, saída igual o quê? Magreza. Certo? Ok. O que mais? Agora, o segundo caso é se o peso tiver entre 18,5 e 24,9. 18,5 e 24,9. Caramba, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer assim. If
Como é que eu posso fazer isso? Vou botar assim, 18 mil. Não, fazer melhor. Ó. Mostrar primeiro ou seja, se o IMC for maior, né, ou o quê? Ou igual a 18,5, né? E, lembra do end? E, tá? O IMC for menor ou igual a 24,5, aí o que eu tenho? Saída igual a esse é o normal. Tá? Então vamos escrever normal. Ok, agora feito isso, né, isso aqui tá ok, certo, gente? Porque se o MC for maior ou igual a 18,5 e ao mesmo tempo for menor ou igual a 24,5, ele está dentro desse intervalo. Só que em Python tem uma forma mais elegante de expressar isso aqui, tá? Que fica mais próxima com o que a gente está acostumado a fazer na matemática. Como é que seria? Seria o seguinte, ó, simplesmente mudo isso para, coloco os limites a cada lado, certo? E aí eu faço o seguinte, se MC for maior ou igual, desculpa, se, errei, né? Se 18,5 for menor ou igual a MC, MC for menor ou igual a 20,5, ele está nesse intervalo. Percebe? Isso aqui também funciona em Python. Aí uma dica aí, uma forma diferente. Vamos pegar agora o outro caso agora. Agora entre 25 e 29,9. Copiar. Entre 25 C, né, é menor ou igual de 9,9. E aí ele é o que? Saída, ele é sobrepeso. Sobrepeso. Tá? O que mais? Agora é o entre 30 e 39. Aí vamos lá. Aí você começa a ficar com preguiça. Você faz assim. Você copia, né, entre 30 e 39,9. 39,9. E aí isso chama de obesidade. E finalmente, que é o pior caso, tá? Se for maior que 40. Opa, IMC for maior que 40, tá? Aí saída igual a obesidade grave. Obesidade grave. Perfeito? E aí o que está faltando, gente? A gente viu o exemplo lá também na opção de baixo, está faltando retornar. Então eu retorno saída. Pronto. Né? Então eu calculei o IMC e eu testo em que ponto, né, o IMC se enquadra. Tá bom, gente? O que falta aqui? Falta eu definir a função e cálculo de IMC, né? Ficou faltando, então vamos lá. F, calcula IMC. Vamos lá, vamos documentar, né? Calcula o índice de massa corporal. E aí, nesse caso, não vou documentar mais nada, não. Então, vou dar um exemplo aqui em que eu faço uma docstring de uma linha só, para simplificar. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquele cálculo aqui de cima, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu retorno, né, o quê? Está aqui as variáveis que eu recebi, né? Retorno o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Como é que eu faço a altura ao quadrado? Você sabe, faz assim. Aí minha pergunta, precisa de parênteses? Né? E a resposta é não. Por quê? Porque o operador de exponenciação tem precedência sobre o de divisão. Então não precisa de parênteses. Tá? Mas aí essa é daquelas coisas que eu já comentei com vocês nas últimas aulas. Ah, eu estou na dúvida, professor. Não tem problema. Taca lá o parênteses. Na dúvida, coloquem os parênteses para ter certeza e evitar problemas. Então vamos lá. Pode deixar o parênteses sem problema. Bom, agora eu acho que a gente tem tudo. Tem o cálculo IMC, né? Tem o classifica. Vamos ver se está funcionando.
Vamos lá, vamos rodar. Então, fulano, fulino, altura 1,80, peso, vamos pôr, sei lá, 70. Olha que legal. Você é mais alto que a média, sua classificação de peso é normal. Aham, por que é normal? Porque ele está com 70 quilos, né? E aí, se fizer essa conta, agora tem que fazer a conta, né? Você pegar o peso, dividir por altura ao quadrado, tá? Tem que dar um valor aqui entre 18 e 24. E aí deu normal. Vamos fazer um outro exemplo. Agora vamos fazer com a fulana. Então, feminino. Aí vamos dizer que ela tem 1,50 m. E o peso, é um peso bem magrinho aqui, 55. Aí você é mais baixa do que a média, porque 1,50 m é abaixo do que a referência, né? E a classificação é normal. Joia. Agora vamos pegar um extreme aqui. Fulano, masculino, vamos dizer que tem 1,70 m, está pesando 120. Ah, olha aí. Ele é mais baixo do que a média, porque a média dos homens é 1,74, né? E obesidade grave. Se o cara tivesse essa altura, 1,70 m e um peso de 120 kg, ele está muito acima do peso. Ok, agora vamos voltar aqui. Então vocês viram que o programa está certo, está funcionando, né? Mas vamos voltar aqui, tá? E dar uma olhada nesse código aqui da função classifique IMC. Tá, olha o que ele está fazendo. Ele está testando. Se MC é menor que 18,5, ele atribui saída para magreza. Se ele tiver 18,5 e 24, ele atribui aqui. Se ele, né? Você percebe que esses intervalos em si, eles são excludentes. Né? Então, de fato, não tem como um número caber ao mesmo tempo em mais do que um desses intervalos. Então, ok. Tá? Por outro lado, tá? Da forma que está estruturado essas condicionais, tá? Vocês vão ver que ele vai sempre testar todos eles. Independente de qual seja. Então, vamos pegar um exemplo. Imagine que o IMC deu 17, essa conta aqui. Aí, ou seja, ele já entraria aqui. Então quando ele executar esse if, ele vai já pegar a variável saída e vai atribuir magreza aqui para ela. Só que o fato de já ter descoberto, né, qual que é a saída, não vai mudar o fato de que ele vai ter que testar todos os demais, percebe? Porque o código está assim, ó, ele está testando de novo. Agora testa esse, agora testa esse, agora testa esse, e assim por diante, tá? E isso não é um código muito eficiente, percebe? E pior, se houvesse um cenário onde esses intervalos, tá, se coincidissem em algum momento, tá, isso poderia também implicar, né, numa saída inesperada, porque ele poderia entrar em mais do que um desses ifs, e aí então o último if que ele entrasse ia ser o que ia valer. Então isso tudo depende da lógica do seu programa, certo? De forma que isso vai gerar um problema ou não, né? Dito isso, tem uma forma de resolver isso aqui, que é usar as condicionais encadeadas. Como é que é isso? Eu uso o comando else if, em Python chama elif. Qual que é a ideia do else if? A ideia do else if, tá, é que você pode encadear, tá, vários else, né, ifs de uma forma estruturada, tá, de maneira que, tá, ele só vai entrar, né, no outro, tá, se ele for dando else, ou seja, se ele não atender essa condicional, aí que ele vai testar essa. Se ele não atender essa, aí é que ele vai testar essa. Enfim, no momento em que ele atender alguma dessas condições, ele vai sair desses condicionais encadeados, porque ele não tem mais outra instrução para ser executada. Então, se eu coloco, tá, essas condicionais dessa forma, de maneira encadeada, tá, consigo garantir que ele só vai executar, né, e também testar, né, uma vez. Na verdade, não é uma vez, né? Ele vai testando de cima para baixo, mas na hora que ele entrar, tá, ele não vai testar mais nenhuma, porque não vai entrar mais no else. Percebe? Então, dessa forma, o programa está mais eficiente. Tá? Digo mais, a gente pode deixar ele um pouquinho mais organizado e elegante, que é o seguinte: como esses intervalos eles se excluem, né? Então, assim, se o número for menor que isso, então qualquer número menor que isso, ele é atendido aqui. Depois nós temos essas sequências de intervalos,
E, finalmente, qualquer número maior é obesidade grave. Então, percebam que esse último teste, ele não tem sentido de existir. Né? Porque se não entrou em nenhum desses casos, ele necessariamente vai ser maior. Então, a gente pode simplesmente transformar isso aqui num else. Transforma isso aqui num else e aí deixa assim. Então, ou seja, se não for nenhum desses casos, vai ser esse. Sem dúvida nenhuma. Percebem? Então, vamos executar? Vamos dar aqui de novo, fulano, sexo, sei lá, masculino, altura 1,60, peso, sei lá, 90. Até aqui, ó, você é mais baixo que a média, né, porque 1,60 m, né, tá abaixo do 1,74 m, e aqui a classificação de peso é obesidade, então entrou nessa lista aqui. Tá? Agora vamos ver um caso em que ele entra na obesidade grave, certo? Vamos executar de novo. Então, fulano masculino, 1,60 m, 120. E deu obesidade grave. Nesse caso aqui desse Else, ele entrou aqui na obesidade. Tá certo, gente? Então a gente viu aqui exemplos de uso de condicionais aninhadas, né, onde você tem conjuntos de condicionais dentro de um conjunto mais externo de condicionais, certo? E a gente viu também, tá, exemplo de condicionais encadeados, ok? Aí tem aquela vantagem que na hora que ele entra em um desses, ele já sai, ele não fica testando os demais, tá? Mais eficiente. Então, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais.